Fala pessoal, vamos esquematizar agora a nossa aula sobre organização da administração pública. Então pegue aí o material de vocês, pegue um caderno ou uma ficha de memória e vamos esquematizar, tá? O máximo possível de informação para vocês decorar isso, ok? Vamos lá. Então nós estávamos estudando organização da administração pública. Nós vimos que nós temos a administração direta, chamada de administração centralizada, e a administração indireta, ok, pessoal? A administração direta nada mais é que os entes federativos. Estado, União, Estado, Distrito Federal, municípios. São entes que têm personalidade jurídica, são dotados de, então, sujeitos de direitos e obrigações. Nós vimos que nós podemos ter aqui o fenômeno da desconcentração na administração direta com a criação de órgãos públicos. Lembrem que a criação de órgãos públicos também pode ocorrer, então a desconcentração também pode vir a ocorrer aqui dentro da administração indireta. Mas não é a regra, tá? A regra é nós termos aqui questões de prova abordando a desconcentração dentro da administração direta, ok? Então a criação então de órgãos com que esses órgãos vão ser sem personalidade jurídica. Lembra então que a desconcentração tem um ente federativo, ele vai desconcentrar as suas competências, ok? Buscando maior especialização através do fenômeno da desconcentração com a criação de órgãos. Esses órgãos vão ser centros especializados de competência sem personalidade jurídica. Quem detém a personalidade jurídica é o ente da federação, ok? Então aqui nós temos um exemplo do organograma do Estado. Nós temos o ente federativo, que tem personalidade jurídica, e só as secretarias, que são os seus órgãos. E demais, aqui nós temos as diretorias e gerências. Há aqui o que a gente chama de poder hierárquico, o poder de organizar a estrutura administrativa. Vejam que dentro dessa estrutura aqui, nós temos linhas de subordinação e coordenação. Nós temos o que a gente chama de controle de subordinação, ok? Ou controle hierárquico. Há aqui dentro, então, dessa estrutura da administração direta, o que a gente chama de poder hierárquico ou subordinação. Vejam bem, entre a administração direta e a administração indireta, não há controle por subordinação. Há o que a gente chama de controle de finalidade, o chamado controle finalístico. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós vimos também que a administração pública, buscando uma melhor especialização na prestação do serviço público, ela pode utilizar o fenômeno da descentralização. Nada mais é que retirar a competência do ente e descentralizar para uma nova pessoa jurídica, que pode ser uma entidade da administração indireta, ou posso descentralizar então a um particular. Ok? Essa descentralização a uma entidade, nós vamos criar a chamada administração indireta pelo fenômeno da outorga legal. Então, nós temos aqui a descentralização por outorga legal, no qual o ente federativo transfere competências a uma entidade, que passa então a ter personalidade jurídica, ok? Lembre que a outorga legal, essa descentralização para a criação de entidades, ela sempre vai ser através de lei específica. E essa lei específica não é uma lei complementar à obrigação, ok? Em regra, nós encontramos aqui uma lei ordinária, então não é obrigatoriamente uma lei complementar, é sim uma lei específica, ok? E essa lei específica, ela pode criar a entidade ou autorizar a criação, ok? Voltando lá, ainda falando de descentralização, nós vimos que podemos descentralizar para uma entidade que vai fazer parte da administração pública. Então vejam bem, ó, essa entidade, ela faz parte da administração pública, ok? Diferentemente do particular. Nós podemos também descentralizar por delegação a um particular. Esse particular vai estar apenas com a execução, ok? Esse particular vai estar executando o serviço público, mas a titularidade mantém aqui com o ente federativo, certo? Então nós podemos ter a descentralização criando uma entidade ou descentralizando a um particular através da concessão, permissão e autorização.
A concessão e permissão são através de contratos administrativos e a concessão precedida da modalidade de concorrência. A permissão, qualquer modalidade de licitação, e a autorização através de um ato administrativo. Ok, pessoal? Então, vejam bem, voltando à descentralização por outorga legal. Essa lei específica, ou ela cria a entidade, ou ela autoriza a criação. Então, vamos ao primeiro caso. Quando a lei cria a entidade, ela nasce com a publicação em Diário Oficial. Então, quando há criação, nós temos a criação da autarquia e a criação da Fundação Pública de Direito Público, ok? Então, aquelas que são criadas por lei, nós vamos adotar um regime jurídico de direito público. Então, elas vão ser dotadas de um conjunto de prerrogativas, mas também um conjunto de sujeições. Então, vamos lá, prerrogativas, imunidade tributária, prazos processuais, poder de polícia, ok? Sujeições, necessidade de licitação, necessidade de concurso público, necessidade de respeitar os princípios da administração pública, ok? Mas vejam bem, elas são dotadas de prerrogativas, poderes especiais. Então, quem são elas? A autarquia e a Fundação Pública de Direito Público, ok? A autarquia, nós temos que lembrar que ela desenvolve uma atividade típica do Estado e ela pode ser classificada numa agência reguladora, que seria uma autarquia em regime especial, ou uma agência executiva, que é aquela que celebra o chamado contrato de gestão, ok? Lembre que todas as prerrogativas que tem aqui vão se aplicar às fundações. Então, aqui nós vamos ter imunidade tributária, prazos processuais, os bens serão públicos, a lei de execuções fiscais para execução dos créditos, ok? Aqui vai se aplicar a mesma coisa, a chamada fundação autárquica. Mas essa lei também pode autorizar a criação. Lembre que quando eu autorizo a criação, eu ainda preciso levar a registro, eu preciso de um segundo ato, ok? Quem que a lei específica autoriza a criação? Da Fundação Pública de Direito Privado, que é a chamada autarquia fundacional, desculpa, a fundação governamental. Nós temos aqui a empresa pública e a sociedade de economia mista. Então, a Fundação Pública de Direito Privado é a nossa primeira espécie. Ela é, então, autorizada por lei, ela vai seguir um regime jurídico de direito privado. Ela vai perder as prerrogativas instrumentais, somente vai ter sujeições, vai ter que fazer concurso público, vai ter que licitar, vai ter que motivar os atos administrativos, prestar contas dos seus atos. Então, essa fundação aqui, ela mantém apenas as sujeições e perde as prerrogativas, ok? É a chamada fundação governamental, certo? Ainda nós temos duas espécies de entidades, as empresas públicas e sociedades de economia mista. São as chamadas empresas estatais, certo? Essas duas espécies, elas podem ser prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica. Quando ela presta serviços públicos, ela prevalece um direito público. Por mais que ela seja de direito privado, o STF entende que ela se aproxima do direito público e gozam muitas delas de regime de fazenda pública, ok? Mas aqui é importante lembrar que a responsabilidade será objetiva, a responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º. Já quando explorar a atividade econômica, ela vai prevalecer o direito privado. E aí nós temos que lembrar do artigo 173, que eu só tenho exploração direta quando for imprescindível para a segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E aí ela não vai gozar de nenhuma prerrogativa, nenhum privilégio fiscal que não for extensível ao setor privado, e a responsabilidade é a mesma do setor privado. A responsabilidade é subjetiva, ok? E aí, pessoal, voltando à nossa visualização geral, então quem faz parte da administração pública? A chamada administração direta e a chamada administração indireta. Então, os particulares que têm uma descentralização por delegação, por mais que eles executem atividade administrativa, eles não fazem parte da administração pública, ok? Serão objetos de estudo do direito administrativo, mas não fazem parte da classificação. Então, em sentido subjetivo, a classificação da administração pública é o conjunto de agentes, órgãos
e entidades que fazem parte da atividade administrativa. Ok? E nós vimos também que nós temos o chamado particular em colaboração. Nós temos aqui o terceiro setor, né, que também não faz parte da administração. Nós vimos que nós temos aí o sistema AS, ok? Nós temos as organizações sociais e nós temos a OCIP, que não fazem parte da administração pública, podem receber recursos públicos aqui, serem fiscalizados pelos tribunais de contas, mas não fazem parte, então, da chamada administração pública. Ok, pessoal? Agora vocês tentem entender o máximo possível dessas informações e façam as questões de prova. Abraço e até a próxima aula.